Oi gente, meu nome é Eliane e no vídeo de hoje eu vou dizer pra vocês o que é liberalismo clássico ou teoria clássica econômica. O liberalismo, ele parte de uma concepção de Estado em que o Estado tem limitações, tá? Então, a ideia do Estado liberal, ele se contrapõe tanto ao Estado absolutista, que era comum no passado, né, com os reis absolutistas, quanto ao chamado Estado social, seja do socialismo, né, com o máximo de Estado, seja no Estado keynesiano, no sentido de uma intervenção maior do Estado na sociedade. Para saber um pouco mais sobre o Estado keynesiano, assista esse videozinho aqui em que eu explico sobre keynesianismo, que vai te ajudar a entender um pouco essa história toda. Para facilitar a compreensão aí, a gente pode dividir o liberalismo clássico em três partezinhas aí. O liberalismo político, que basicamente é a questão de reduzir o tamanho do Estado e limitar o poder desse. Segundo nosso amigo John Locke, existem direitos naturais que são inalienáveis e o Estado precisa se preocupar só em proteger esses direitos. No caso, o direito à vida, à saúde, à liberdade e à propriedade. O liberalismo ético, que foi fundamentado pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill, a partir da ideia de utilitarismo ético, né, que vai se fortalecer bastante no século XIX. E, por fim, o liberalismo econômico, que tem como os grandes expoentes o Adam Smith e o David Ricardo. Adam Smith vai partir da ideia de que o mercantilismo, ou seja, a estrutura de economia que se fortaleceu muito durante o absolutismo monárquico, não era eficiente. E o que realmente geraria a riqueza das nações, aliás, a obra fundamental do liberalismo clássico, é que as pessoas tenham poder de produção, ou seja, o trabalho gera riquezas a partir da ampliação da produção. É muito famosa, inclusive, o exemplo que ele dá da fábrica de alfinetes, né, da fábrica de agulhas, que quando um faz uma coisinha, outro faz outra coisinha, outro faz outra coisinha, se produz muito mais, de maneira mais eficiente e mais barata. Então, o que o Adam Smith lá vai falar? Que quando você divide as funções de trabalho e trabalha dentro de uma lógica de produção, ou seja, de transformações de riquezas, principalmente dentro do setor de produção, né, indústrias, fábricas, as nações ficam mais ricas e se desenvolvem economicamente melhor, tá? Essa mão invisível do mercado que o Adam Smith fala muito é a ideia de não haver regulamentação por parte do Estado, tá? Então, assim, não vai mais ter taxa de importação, não vai mais ter um monte de imposto para você trazer as coisas de outros lugares, vender os seus produtos para outros países, né? A ideia de livre mercado, tá? E aí, a lei da oferta e da demanda que regulamentaria os preços, os valores e inclusive os salários das pessoas que trabalhariam dentro dessa lógica de estrutura econômica. No século XIX, o liberalismo florescia, né, nos Estados Unidos e também em vários setores da Europa. Só que junto com esse florescimento do liberalismo, em função principalmente da Revolução Industrial e do desenvolvimento da indústria no século XIX, os trabalhadores também começaram a se organizar, né, em função das condições de trabalho que não eram nem um pouco boas naquela época. Outras teorias econômicas também começaram a se desenvolver, como o anarquismo, o socialismo, né, e o sindicalismo de maneira geral. Esses movimentos de trabalhadores nas fábricas começaram a gerar questionamentos e dificuldades por parte, né, da estrutura liberal naquela época, o que acabou fazendo com que a teoria neoclássica, que se desenvolveu muito entre o final do século XIX e o início do século XX, acabasse aceitando que existiam alguns erros, algumas incongruências, né, principalmente do ponto de vista de como a relação de trabalho entre capitalistas e trabalhadores acontecia. E então pensadores da economia que são reconhecidos até hoje, né, figuras importantes, né, no estudo da economia até hoje, como o Marshall, desenvolveram aquilo que foi conhecido como teoria neoclássica. A teoria neoclássica partia da ideia de que não existiriam mais classes sociais, coisa essa aceita inclusive pelo Adam Smith e muito formulada pelo Karl Marx. O Marshall vai dizer que a partir daquele momento ele falaria de agentes econômicos e todo mundo na sociedade teria algum tipo de potencial de vender alguma coisa. Seja o dono da empresa, o produto que está sendo produzido, seja o trabalhador, a sua mão de obra. E então, esses trabalhadores, organizados ou individualmente, negociariam essa mão de obra com esse patrão, né, fazendo parte da estrutura econômica, não como meros fornecedores de mão de obra, mas como agentes econômicos dentro dessa estrutura. O ideal de Estado mínimo acaba sendo muito questionado em função da crise de 29. Para saber mais sobre a crise de 29, assista esse videozinho aqui, o que acabou colocando em xeque, né, em questionamento,
a eficiência do liberalismo como principal estrutura econômica. Inclusive, é em função de um mundo nos anos 20 e 30 se vê basicamente duas alternativas, né, que seria o liberalismo ou o socialismo, o comunismo, que alguns países que não queriam nem uma coisa nem outra acabaram buscando uma terceira via econômica e política, e a gente tem aí o início dos regimes totalitários no entreguerras. A gente termina liberalismo clássico e neoclássico por aqui, e no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre neoliberalismo ou os novoclássicos, enfim, o atual liberalismo que a gente vê acontecendo hoje em dia. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho de liberalismo, curte, compartilha com aqueles outros amigos lá que também estão tentando entender o que significa esse negócio aí, e se inscreve no canal, porque se você se inscreve no canal, você já vai ficar sabendo logo que o vídeo sair, né? Clica lá no sininho para ter as notificações, e até o próximo, que eu vou falar sobre o novo liberalismo. Até!